Vamos lá para mais uma questão. Os vazios urbanos, terras urbanas ociosas, normalmente mantidas desocupadas como reserva de valor, que detêm importância cultural na memória paulistana, atualmente são espaços de disputa entre o público e o privado. Em alguns casos, intervenções realizadas em tais complexos resultaram na descaracterização de edifícios, galpões e fábricas que perderam parte de seu valor imaterial e paisagístico. Vejam só, quando nós observamos esse termo da geografia urbana chamado vazio urbano, que como o texto bem explicou, né, trouxe ali essas terras ociosas que são reserva de valor, isso é uma estratégia do capital. Quando você olha para uma cidade, você vê dentro da cidade alguns terrenos que não estão abandonados. São terrenos que estão ali apenas esperando serem valorizados, né? Então o comando da questão diz assim: os espaços urbanos destacados no excerto são alvo da... Então, o espaço urbano são os vazios urbanos que ele destacou. Eles são alvo de quê? Desregulamentação urbana? Não, porque esse terreno tem dono. Esse terreno está regulamentado. Ele não está ali abandonado, nem de forma irregular, não. Tem dono sim. Se você quiser saber desse, vai invadir um desses aí que você vai encontrar o dono dele ligeirinho. Na letra B diz assim: industrialização tardia? Não, também não. Nós sabemos que o nosso país, né, como ele falou ali em São Paulo, então, aqui no nosso país a nossa industrialização ela é tardia, mas o vazio urbano, ele não é alvo disso, né? A industrialização tardia, ela traz outros aspectos, como, por exemplo, nós temos uma urbanização desordenada. A nossa industrialização ela acontece de forma tardia, mas a industrialização ela puxa a urbanização, o crescimento das cidades. Mas o vazio urbano é uma outra lógica. Esses terrenos esperando ser valorizados têm uma outra pegada, um outro contexto. Na letra C ele diz especulação imobiliária. Perfeito. Que é exatamente isso. Reserva de valor. Eu não preciso do dinheiro. Eu tenho o terreno, vou deixar meu terreno ali. E aí o Estado, inclusive, ele pode chegar como um agente produtor do espaço urbano e ele vai criando infraestrutura. Ele coloca uma avenida, ele coloca um prédio público perto do meu terreno. Ele pode construir um shopping, ele pode legalizar a construção de um shopping, pode ter uma outra construção perto do meu terreno e ele vai ganhando valor. Então, de repente, aquele meu terreno que não tinha nada no entorno, era o tal do vazio urbano, ele agora continua sendo um vazio, mas todo o seu entorno está valorizado, está equipado, digamos assim. Então, aquele meu terreno que custava X, agora custa 3X, 4X, 5X. Isso é especulação imobiliária, a reserva de valor que está lá no texto da questão. Na letra D, fala sobre macrocefalia urbana. Gente, esse termo aí, macrocefalia urbana, que parece uma doença, na verdade, a macrocefalia urbana são metrópoles saturadas. Então, quando você vê aquela imagem, São Paulo está engarrafada, mais de 100 quilômetros de engarrafamento em São Paulo. Isso é macrocefalia urbana. Quando você vê um metrô em São Paulo com uma multidão de pessoas querendo ali entrar naquele metrô para voltar para a sua casa, isso é macrocefalia urbana. Então, quando a estrutura da cidade ela entra num nível de saturação e você compromete as coisas, por exemplo, o custo de vida é muito alto, porque tem muita gente querendo morar ali. Processo de verticalização muito intenso. Então, a cidade é toda vertical, porque você substituiu unidades unifamiliar, que eram as casas, por unidades plurifamiliar ou multifamiliar, que são os prédios, né? Então, você tem mobilidade urbana comprometida, o esgoto está comprometido, a água está comprometida, a demanda por energia é muito alta, você tem trânsito, tudo é um caos nessa cidade. Ela sofre com a macrocefalia urbana que gera baixa qualidade de vida, tá? E na letra E, conurbação. O que seria conurbação? Conurbação é quando duas cidades, a malha urbana de duas cidades, elas se unem fisicamente. Sabe aquelas cidades que você chega e você diz assim:
Olha, eu não consigo ver a separação entre a cidade A e a cidade B. Eu não consigo ver. Eu de repente estou na cidade B, mas eu pensava que estava na cidade A ainda, porque não há nada separando a malha urbana das duas cidades. Elas cresceram tanto que elas se uniram. Quando você vê, por exemplo, uma rua, aí você diz, um lado da rua pertence a uma cidade, o outro lado da rua pertence a outra cidade. Isso é conurbação, mas não era isso que estava sendo dito no texto. A alternativa correta, especulação imobiliária. Fala galera, convido vocês a se inscrever aqui no canal da Prova Med para conferir os conteúdos do simulado aberto e muito mais conteúdo relacionado ao Enem. Então é isso, tamo junto.